Saudações terráqueos! Bem-vindos ao Achetar News. Se você chegou até aqui é porque recebeu nosso chamado e despertou. A partir de agora sua vida vai mudar, nada será mais o mesmo. Estamos aqui para ajudá-lo na compreensão de quem você é, de onde veio e qual mundo criará a partir de seu poder interior. Então se prepare para receber instruções e atualizações de nossos membros, da Confederação Galáctica da Luz. Agora você faz parte da nossa equipe, estando acordado ou sonhando, estamos com você. Segue o vídeo. A mensagem explora a teoria de que nosso sistema solar é binário, composto pelo Sol e um irmão binário, um Sol extinto, invisível à nossa tecnologia atual. Nibiru, descrito como um planeta-cometa, possui uma órbita extremamente elíptica que atravessa os dois sóis binários, influenciado pelas forças gravitacionais. Quando está no centro de sua trajetória orbital, Nibiru desacelera, equilibrado entre os dois sóis. Porém, à medida que um deles exerce maior atração, ele acelera em direção a esse Sol, apenas para ser repelido pela força gravitacional, o que o impulsiona de volta ao espaço. Durante sua passagem pelo sistema solar conhecido, Nibiru interage com planetas, como a Terra, causando perturbações climáticas e magnéticas, potencialmente resultando em mudanças significativas, como a inversão dos polos. A mensagem sugere que Nibiru é um elemento cíclico e natural do sistema solar binário, descrito em tradições antigas, e convida à reflexão sobre os mistérios do universo e os ciclos cósmicos de transformação e equilíbrio. Em sua iluminada visão cosmogônica, Dom Carlos Munhoz Ferrada dizia que Nibiru, o planeta-cometa, tem 3 velocidades. Dom Carlos não estava tão errado. Contudo, isto é apenas uma grande simplificação, pronunciada com toda a certeza para facilitar a compreensão do assunto. Porque, na realidade, Nibiru viaja em velocidades diferentes, dependendo do ponto de sua trajetória orbital onde se encontra. Para explicá-lo, você precisa de um modelo que ajude a entender. Como Carl Sagan suspeitava, o nosso Sol tem um irmão binário. O irmão binário é um Sol extinto, que nunca conseguiu desencadear as reações atômicas internas que poderiam tê-lo acendido como uma estrela, como um Sol. O irmão binário reside ali ao longe, na profunda frieza do espaço, na direção de Órion. Tão escuro, que nem reflete a luz. E tão frio, que sua assinatura térmica é trivial, e não é possível detectar com a nossa tecnologia atual. É, portanto, invisível para nós, com a tecnologia que temos. Embora seja bem sabido que reside um poderoso centro de força gravitacional. Sim, nosso sistema solar é um sistema solar binário. Nosso sistema solar não consiste apenas em nosso Sol e nos planetas conhecidos. Nosso sistema solar também envolve o irmão binário, e aqueles planetas e planetoides que orbitam em torno do obscuro irmão binário do nosso Sol. Por alguma razão, lá longe, nas catedrais do passado, entre os mistérios da criação, um corpo planetário viajando pelo espaço foi capturado pelo nosso sistema solar binário. Era Nibiru. O seu percurso orbital, e isto é algo muito difícil de aceitar para cientistas de mentalidade dogmática e estruturada, é extremamente elíptico, cujas viagens de ida e volta são tão longas como se fossem os carris de uma ferrovia. É assim que a elipse começa. Porque o caminho orbital de Nibiru é tal que ele vai e volta entre os dois sóis binários, que são os dois focos de sua órbita elíptica. E, a cada volta, passa atrás de um dos irmãos binários, para depois retornar ao seu caminho e quando chegar o momento novamente passar atrás do outro Sol. Nibiru leva aproximadamente 600 anos para completar cada volta. É isso mesmo, Nibiru não é um evento criado pelo homem, nem é a vingança da Mãe Terra, nem é um castigo de Deus Pai. Nibiru é outro membro do nosso sistema solar binário. Nibiru faz parte do sistema solar binário, ao qual pertencemos. Assim, quando Nibiru está aproximadamente no centro de sua órbita, mais ou menos no centro da elipse, as influências gravitacionais dos dois sóis que estão nas extremidades de sua órbita são muito iguais. À distância, os dois irmãos binários puxam-no na direção oposta, com forças gravitacionais semelhantes. Aí são duas forças opostas que se equilibram, uma contra a outra. Então, quando Nibiru está próximo do centro de sua trajetória orbital,
ele fica à deriva. Move-se lentamente, sem pressa. Ali, Nibiru dorme. Mas, com o passar dos anos, a influência gravitacional de um dos dois únicos irmãos binários começa a ser mais forte que o outro. Então, Nibiru acorda. Ele se põe em movimento. E então começa a acelerar na direção de uma das duas solas focais. Quando se aproxima de um dos extremos, sua velocidade é muito alta. Praticamente, ele cai na direção daquele sol que o atraiu, como se fosse um cometa. E estava adquirindo uma velocidade muito grande. Até chegar a um ponto em que chegou muito perto, e então a força de repulsão é acionada. Em virtude de sua grande massa, Nibiru é então rejeitado, em sua aproximação daquele sol que o atraiu. Então, ele diminuiu a velocidade e foi forçado a fugir daquele sol. É por esta razão que, vindo do hemisfério sul, Nibiru cai na direção do nosso Sol, mas quando chegou muito perto dele, foi rejeitado e foi forçado a passar sob o polo sul do nosso Sol e a continuar a sua viagem passando entre os planetas do nosso sistema solar conhecido. E então avança, em direção à Terra. Mas então, ele encontra vários planetas em seu caminho, que param no meio do caminho. A Terra, Vênus e outros planetas que também o rejeitam, porque as suas massas são comparáveis. Então, a partir daí, o avanço de Nibiru torna-se novamente lento e hesitante. Vai como um desvio, enfrentando a repulsão gravitacional da Terra e dos demais planetas, e acomodando também o seu campo magnético e os seus polos norte e sul, para encontrar um local onde o equilíbrio de forças lhe permita atravessar o hemisfério norte, um local onde possa atravessar a eclíptica. É a fase que estamos vivendo, hoje. Porque os fluxos de partículas que circulam na eclíptica são de polaridades magnéticas diferentes, acima e abaixo da eclíptica, e isso significa que Nibiru deve girar sobre si mesmo, ao cruzar a eclíptica, para acomodar o campo magnético do Sol. Em algum ponto, aproximadamente a meio caminho entre o Sol e a Terra, Nibiru cruza o outro lado da eclíptica. E, aproximadamente nesse mesmo ponto, o seu poderoso abraço magnético força a indefesa Terra a girar, desencadeando o portentoso evento da mudança dos polos da Terra. A partir daí, tendo atravessado a eclíptica, deixando a Terra para trás e a humanidade mergulhada na turbulência, Nibiru começa a acelerar, deixando para trás o Sol e os planetas, para voltar a se perder na distância fria do espaço, para retomar novamente sua órbita elíptica alongada, para ir descansar entre os dois irmãos binários. Quantas velocidades estão envolvidas em todo esse drama? Pelo menos 3 velocidades, eu diria. Mas, na dura realidade, há muito mais. A questão é que Dom Carlos, calculando com base em apenas 3 velocidades, conseguiu reunir uma série de dados e conclusões que ainda são válidas, e que ainda são relativamente reais. Como ele fez isso? Bem, ninguém sabe disso. Só ele. Fonte: Jorge Urrutia. O enigma do sistema binário e a jornada de Nibiru. Quando observamos o universo com olhos mais atentos, percebemos que as suas leis são mais complexas e misteriosas do que a ciência tradicional está disposta a aceitar. A hipótese de um sistema solar binário, sugerida por estudiosos como Carlos Munhoz Ferrada e inspirada em teorias de Carl Sagan, abre um caminho fascinante para entendermos não apenas a trajetória de Nibiru, mas a própria dinâmica cósmica que rege a nossa existência. Nibiru, descrito como um planeta-cometa, não segue as órbitas tradicionais que conhecemos. Seu comportamento orbital é tão singular que desafia modelos clássicos. Enquanto os planetas do Sistema Solar giram de maneira relativamente previsível em torno do Sol, Nibiru percorre uma trajetória elíptica incomum, atravessando os dois sóis que formam o sistema binário em que estamos inseridos. Mas o que torna Nibiru tão intrigante? Primeiramente, é preciso considerar as forças gravitacionais que atuam sobre ele. Quando está próximo do centro de sua órbita, a vasta elipse que liga os dois focos, Nibiru desacelera. É como se ele entrasse em um estado de equilíbrio gravitacional entre os dois sóis. Ali, no silêncio do espaço profundo, ele descansa, movendo-se lentamente, quase à deriva. Porém,
À medida que uma das estrelas binárias exerce maior influência gravitacional, Nibiru desperta. Sua velocidade cresce vertiginosamente à medida que é puxado em direção a um dos sóis, como um cometa caindo em queda livre. O auge dessa aproximação provoca uma intensa força de repulsão, que o empurra para longe novamente, forçando-o a retomar o caminho em direção ao segundo foco de sua órbita. Esse ciclo de aceleração e desaceleração, de repouso e velocidade, torna-se ainda mais complexo ao cruzar as regiões habitadas por planetas, como a Terra. A interação gravitacional entre Nibiru e os planetas conhecidos gera perturbações em suas órbitas e campos magnéticos. Em especial, a Terra sofre com as mudanças causadas pela aproximação desse corpo celeste, eventos que podem incluir alterações climáticas, deslocamentos tectônicos e, no auge dessa interação, até mesmo a inversão dos polos magnéticos. Essa dança cósmica de Nibiru não é um fenômeno isolado ou recente. A tradição e os mitos de diversas civilizações antigas, como os sumérios, que falavam do planeta dos cruzamentos, sugerem que sua presença no céu era observada há milhares de anos. Para eles, a passagem de Nibiru era tanto um presságio de transformações quanto um lembrete do ciclo natural da destruição e renascimento. Se a teoria do sistema solar binário for verdadeira, então nossa compreensão do cosmos muda drasticamente. Nosso Sol, apesar de parecer único no céu, faria parte de um sistema maior e mais dinâmico. O irmão binário, invisível a nós, pode ser um Sol extinto, frio e distante, cuja presença só é detectada por seu impacto gravitacional. E Nibiru, esse viajante solitário, torna-se o elo entre esses dois mundos, percorrendo uma jornada que desafia o tempo e a lógica conhecida. O estudo das velocidades de Nibiru, como apontado por Carlos Munhoz Ferrada, é apenas uma simplificação de uma realidade muito mais intrincada. São múltiplas velocidades, múltiplas forças e múltiplas interações que compõem a sua trajetória. Ferrada, com seus cálculos impressionantes, conseguiu antecipar fenômenos que desafiam o senso comum, provando que existe um conhecimento que vai além das limitações impostas pela ciência convencional. Portanto, a história de Nibiru é mais do que uma narrativa astronômica, é uma metáfora para os ciclos universais de repouso e movimento, de equilíbrio e caos. À medida que ele se aproxima, somos convidados a refletir sobre o nosso papel no cosmos, sobre as forças invisíveis que regem a vida e sobre os mistérios ainda não desvendados que permeiam o espaço infinito. Ao final de cada órbita, Nibiru retorna à escuridão, mas deixa um rastro de transformações que ecoam por eras. Afinal, o cosmos é um teatro de movimentos e equilíbrios, onde até os gigantes celestes têm o seu papel a desempenhar. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima!